Bom, pessoal, vamos começar então nossa aula da semana. Tá? A gente viu os métodos de modelar o circuito com a polarização CC, onde a gente substitui ou pelo modelo ideal ou pelo modelo de um parâmetro, um modelo de dois parâmetros. Tá? Foram os três modelos principais que a gente viu na aula passada. E hoje a gente vai dar uma olhada na polarização CA, especialmente no modelo de pequenos sinais. Tá? Por que o modelo de pequenos sinais? Porque a gente vai trabalhar com a curva do diodo, onde a gente tem a curva do diodo ID pela tensão VD. Tá? Então a corrente ID em amperes e a tensão VD em volts. A gente viu que ela tem essa característica aqui. Tá? Essa forma. E olhando para a polarização direta, a gente pode escolher um ponto de operação do diodo. Tá? Digamos que eu escolho aqui uma tensão próxima a 0,7, uma corrente na ordem de miliamperes. Tá? Nos diodos mais comuns são essas as faixas de tensão e corrente de aplicação. E eu tenho o meu ponto Q, o ponto quiescente, ponto de operação, que foi algo que a gente abordou na aula passada. Tá? Então eu tenho um ponto de operação DC, tá? O CC, de corrente contínua, e em torno desse ponto de operação eu tenho um sinal CA que vai variando. Tá? E eu vou trabalhar numa região onde essa variação é linear. Tá? E por isso a gente chama de pequenos sinais, que é um sinal pequeno o suficiente para a gente conseguir aproximar a curva do diodo pela uma reta. Tá? É numa região, então, onde eu vou aplicar uma senoide na entrada, por exemplo, tá? Um sinal CA que varia no tempo, e eu vou ter esse sinal replicado na saída com um slope, uma amplificação, tá? Que vai depender da inclinação dessa reta. Bom, qual que é a ideia então? A gente tem uma tensão, tá? V mais de T, que tem uma parcela de corrente contínua mais uma parcela alternada, que é o Vs de T, que depende do tempo. Ou seja, a gente vai ter uma parcela do diodo, então, que vai ser contínua, tá? Na nossa análise, e uma parcela que depende do tempo. Tá? Então, se a gente aplicar a equação, tá, do diodo, a gente tem que a corrente ID vai ser igual a IS E elevado na VD sobre NVT. Tá? Essa é a equação que a gente trabalhou, tá? Na polarização direta, a equação aproximada. Só que o nosso VD, então, vai ter uma parcela CC mais uma parcela CA. A parcela CC eu vou colocar em maiúsculo, tá? E a parcela CA eu vou colocar em minúsculo. O que acontece então? Se eu substituir aqui esse VD por VD mais VC pequenininho aqui, eu tenho que meu ID vai ser igual a IS e primeira parcela VD sobre NVT vezes E segunda parcela, aqui seria VD minúsculo, VD sobre NVT. Eu tinha escrito VC, mas é VD, né? A tensão do diodo, parcela CA. Tá? E essa parcela aqui, ISENVT VD da parcela CC, é justamente a corrente CC do diodo, IDCC. Tá? Por quê? Porque é a equação que a gente viu aqui. Ó. Se eu aplicar uma tensão VDCC e eu colocar aqui dentro nessa equação, o que eu tenho? Eu tenho justamente a corrente CC. Tá? Ou seja, se eu aplicar essa tensão aqui, que é o ponto CC, VDCC, a tensão média, tá? Aplicada no diodo, eu vou ter uma corrente IDCC.
certo? E eu vou ter uma oscilação que vai ser a componente VDAC, e aqui uma componente de oscilação que é IDAC. E o que eu quero descobrir é justamente essa relação aqui de VDAC por IDAC para descobrir qual que é a inclinação dessa reta, que vai dar a minha resistência RD. RD igual a VDAC sobre IDAC. Ou seja, quanto que varia a tensão para uma variação de corrente no diodo e vice-versa. Quanto que varia a tensão do diodo pela variação de uma corrente AC na entrada. Tá? Então, na polarização CC, eu tenho a minha corrente de polarização e a tensão de polarização. E se eu trabalhar apenas com uma tensão, eu posso fazer superposição de fontes. Eu trabalho primeiro com a tensão CC, por exemplo, 10 volts, daí eu calculo aqui a corrente de polarização e a tensão de polarização, ou seja, o ponto de operação médio do diodo. E depois eu elimino a fonte CC, mantenho apenas a fonte CA, e por superposição eu posso analisar qual que vai ser a influência da fonte CA no meu diodo. Tá? Então eu substituo o diodo apenas pelo seu modelo em corrente alternada, que é uma resistência RD, quando a gente considera esses pequenos sinais e esse comportamento linear, então, na reta tangente ao ponto, tá? Pela uma aproximação. Vamos ver quando que essa aproximação é válida. Tá? Para isso, eu vou expandir essa função aqui por uma série de Taylor. Tá? Vou utilizar uma série de Taylor em torno de qual ponto? Em torno de VD, que é a parcela CA, tá? Igual a zero. Aonde que o VD é igual a zero, a parcela CA? É justamente aqui, ó, onde no VD igual a VDCC. Por quê? Porque a minha tensão VD é igual ao VDCC mais VDAC. Se a minha parcela AC é igual a zero, a minha tensão VD é igual a VDCC. É justamente nesse ponto aqui central. Então eu vou expandir numa série de Taylor nesse ponto, porque eu quero justamente aproximar a uma reta em torno desse ponto. Tá? Então, como é que funciona o polinômio de Taylor? Tá? Eu aplico a função em zero, f' de zero 1 fatorial, vezes f de x, mais f duas linhas de zero sobre 2 fatorial, x ao quadrado, mais os demais termos. Tá? Então, como o meu x é igual a VD, né, a parcela C da tensão VD, tá? Eu vou ter que o meu ID, tá? Até vou colocar esse termo aqui como VDAC, para não gerar dúvida. VDAC. Tá? Então, o meu IDAC, tá, vai ser igual a f de zero, ou seja, a função no ponto onde VD é igual a zero, ou seja, isso aqui vai para 1, e eu vou multiplicar justamente pela IDCC, então vai ser IDCC, tá? Mais ID vezes, agora fazendo a derivada, né, vai passar o VD para baixo, NVT, e na zero, mais, depois eu tenho ID, aqui CC também, dividido por 2, VD sobre NVT, ao quadrado, e na zero, e depois mais um termo que vai ser a derivada terceira, dividido por 3, VD ao cubo. Tá? Só que eu quero aproximar por uma reta.
Então, para eu aproximar para uma reta, eu quero fazer com que esse termo aqui tenda para zero. Ou seja, eu quero que VD, essa parcela aqui é AC, né? VD AC dividido por NVT, tá? Seja muito pequeno. Para ser muito pequeno, o VDAC tem que ser menor do que NVT. Tá? VT é uma constante que a temperatura ambiente fica em torno de 25 mV. E o N normalmente vale 1 ou 2. Tá? Então, para eu trabalhar com uma boa aproximação, tá? O que que eu gostaria, assim? Pelo menos um VDAC, tá? Menor ou igual a 10 mV. Tá? É o que o Cedra recomenda como um pequeno sinal. Por quê? Porque se eu tiver VDAC menor ou igual a 10 mV, esse NVT aqui é 50 mV, eu tenho 1/5, daí 1/5 ao quadrado, tá? Já vai dar um valor, já vai dar 1 sobre 25, né? Já é um valor que vai multiplicar essa parcela aqui, tá? O IDCC dividido por 2, pela uma parcela muito pequena comparada com as demais. Tá? Então eu consigo aproximar essa função aqui por uma reta, tá? De modo que aqui eu tenho... Aqui só está errado, aqui não é IDAC, isso aqui é ID. Eu estou aplicando em torno de AC, mas essa é a corrente no diodo, ela vai ter a parcela então. A corrente no diodo ela vai ter uma parcela CC mais IDCC VDAC sobre NVT. Tá? Isso aqui considerando que é um pequeno sinal. Ou seja, que a tensão AC é menor ou igual a 10 mV. Então, se essa parcela, se o diodo tem uma corrente que é CC, a parcela que sobrou e que depende da tensão alternada é justamente a parcela da corrente alternada. É justamente IDAC. Por quê? Porque a corrente no diodo vai ser igual a IDCC mais IDAC. Ou seja, a parcela contínua mais uma parcela que fica alternando, que foi o que a gente viu aqui, ó. Essa é a corrente no diodo, depende do valor médio mais uma oscilação. Então, se eu tenho o valor médio e uma oscilação, tá? O que significa isso? Significa que eu posso escrever que IDAC é igual a VDAC vezes IDCC sobre NVT. Se eu divido VD por IDAC, passando NVT para um lado e IDCC para o outro lado, o que eu vou ter? Eu tenho justamente isso daqui, ó. Tá? Eu tenho a resistência do diodo. Tá? Eu tenho que VDAC dividido por IDAC dá isso aqui, NVT sobre IDQ. Certo? Então, o que isso significa, tá? Significa que a resistência para uma determinada variação, pequeno sinal, vai depender dos valores das constantes térmicas, dos aspectos construtivos que vem do N, tá? Da temperatura que vem da tensão térmica de 25 mV, que aumenta ou diminui dependendo da temperatura, esse é o valor para a temperatura ambiente. E também depende do ponto de polarização CC, ou seja, do ponto médio da corrente que passa no diodo. Por quê? Porque se eu escolher esse ponto de operação, a inclinação é diferente de eu escolher esse ponto aqui de operação. Tá? Quanto maior for IDQ, menor é a variação que VDAC provoca na corrente. Tá? Então, menor é a resistência. Certo? Porque aqui o slope dessa curva é 1 sobre RD. Seria RD se eu tivesse VDAC por IDAC.
tá? O que não é o caso. A corrente D está no Y e a VD está no X. Então é 1 sobre RD. Tá? Quanto maior for a corrente do ponto de polarização, menor vai ser a resistência do diodo na vista de um sinal CA. Então, como é que eu trabalho com isso? Como é que eu faço para calcular, para resolver esse problema? Uma maneira que eu posso fazer isso é então separar as análises, certo? Por quê? Eu vou primeiro fazer a análise CC. Eu tenho ali uma tensão de 10 volts. Eu tenho uma resistência R. E eu tenho 3 diodos. 3 diodos em série. Vou fazer análise sem carga. E aqui eu tenho uma resistência de 1 kΩ. Determine o comportamento deste regulador de tensão. No final a gente vai ver o que significa isso. Uma variação de 10% na fonte, ou seja, ela tem 10 volts, mas ela varia mais ou menos 1 volt. Ela tem essa oscilação. O comportamento deve ser analisado sem e com a ligação de um resistor na carga. Suponha o modelo então de um parâmetro com VD igual a 0,7 volts, VT 26 mV e N igual a 2. Quanto que varia percentualmente a tensão da saída para os dois casos, sem e com a carga? Então, se eu vou usar o modelo de um parâmetro, significa que aqui na polarização direta, que realmente é o que está acontecendo, porque a tensão é positiva, a corrente vai fluir no sentido da flecha. Então, os diodos estão conduzindo. Eu tenho 0,7 volts. Eu vou ter uma corrente, aqui série ID, que vai ser igual a 10 menos 2,1 dividido por 1K. É isso, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 7,9 miliamperes. Essa é a minha análise CC. Então eu tenho a corrente CC. Fiz a análise em corrente contínua. Agora eu vou fazer a análise em CA. Então, eu usei o modelo CC, considerando a polarização CC. Agora eu vou usar o modelo de pequenos sinais, considerando apenas essa variação aqui, mais ou menos 1 volt. Então eu tenho uma fonte aqui que oscila, mais ou menos 1 volt. Eu tenho a minha resistência R. E eu tenho 3 resistências RD. Porque a gente aproxima o diodo, então, por uma reta para pequenos sinais. Essa resistência aqui é de 1 kΩ. E quanto que vale o RD? O RD vale NVT sobre IDQ. Então, o RD vai ser NVT sobre IDCC, que é o IDQ, o ID de polarização, o ID do ponto de operação. Esse valor, então, aqui eu vou aproximar para 50, tá? Ali está 26, mas eu vou usar VT igual a 25, tanto faz. Não vai fazer tanta diferença. 2 vezes 25, na verdade, dá 52 milivolts. Eu usei 50 aqui. E a corrente é 7,9 miliamperes. Ou seja, RD vai ser igual a 6,3 ohms. Se eu for calcular a tensão aqui nesse ponto, que é a tensão na saída, a tensão VOAC, que é a parcela AC, ela vai ser igual a 1 volt, que é a magnitude aqui, de pico a pico, 1 volt de pico, vezes essas 3 resistências em série, dá 6,3 vezes 3, ou seja, 18,9, dividido por 1018,9. Só fiz um divisor de tensão. Ou seja, a minha tensão VOAC
vai ser de aproximadamente 18,5 milivolts, tá? De pico. Ou seja, eu tenho uma variação de 1 volt, tá, na entrada, máxima de mais ou menos 1 volt na entrada, e na saída eu vou ter uma variação de 18,5 milivolts. Tá? E o meu valor de tensão contínua na saída vai ser de 2,1 volt. Tá? Então eu tenho, na saída, eu tenho um valor médio de 2,1 volt, VO, um valor médio de 2,1 volt, com uma oscilação de 18,5 milivolts, tá? Mais ou menos 18,5 milivolts. É isso que eu faço com esse circuito. Eu pego uma fonte de 10 volts que tem uma oscilação de mais ou menos 1 volt, uma oscilação de 10%, e eu vou trabalhar aqui com um regulador de tensão, ou seja, eu vou baixar essa tensão para um outro valor desejado, por exemplo, aqui de 2,1 volt, e uma oscilação de 18,5 milivolts, que dá mais ou menos 1% do valor da minha nova fonte de 2,1 volts. Então, no meu regulador de tensão, o que eu faço? Eu pego um sinal que tem uma variação de 10%, rebaixo ele para outro valor, tá, de interesse, poderia fazer mais associação em série de diodos, o paralelo, enfim, trabalhar com outras associações para conseguir outros valores. E dessa forma eu consigo gerar fontes reguladas com uma menor oscilação para a carga. Tá? Isso é uma grande aplicação dos diodos Zener, que a gente vai ver na próxima aula, onde um único diodo tem um valor específico de regulador de tensão. Ele é construído, tá, para ter um potencial de barreira, tá, na polarização reversa com uma tensão específica conhecida. Por exemplo, diodo Zener de 5 volts, de 6,8 volts, de 9 volts, enfim. Tá? São diodos que são construídos para terem uma tensão específica para regulação de tensão, para trabalhar na regulação de tensão. Então, normalmente, o que se faz não é ficar associando um monte de diodos. Normalmente, na regulação de tensão, ou seja, para eliminar essas oscilações nas fontes de alimentação, a gente usa o diodo Zener, tá? Que vai ser o assunto da próxima aula. Tá? Então, na análise CC, a gente vai trabalhar, como eu disse na aula passada, grande parte da disciplina com o modelo de um parâmetro, que é o mais utilizado. Tá? Então, ele considera um diodo ideal mais uma fonte de 0,7 volts quando for um diodo de silício. E modelo de pequenos sinais, a gente considera, então, a relação VD sobre ID quando a tensão no diodo for um pequeno sinal, ou seja, quando o VDAC for menor ou igual que 10 milivolts. Então aqui a gente considerou esse modelo. Mas como é que a gente sabe, então, que realmente deu certo, tá? Que a gente poderia ter utilizado esse modelo? Porque aqui, ó, eu tenho uma tensão de 18,5 milivolts aqui na saída, ou seja, em cada um desses diodos aqui, eu vou ter uma tensão AC de mais ou menos 6 milivolts. Tá? Na verdade, vai ser um pouquinho mais, 6,1 milivolts. Ou seja, esses 6 milivolts aqui é menor do que os 10 milivolts que eu comentei com vocês ali. Então, é uma boa aproximação e justifica o uso do modelo de pequenos sinais. Tá? Justifica utilizar essa aproximação aqui pela série de Taylor. Por quê? Porque o VDAC, que é 6 milivolts, é muito menor do que os 50 milivolts, ainda mais ao quadrado. Vai rebaixar ainda mais esse termo quadrático, ainda mais o termo ao cubo, ainda mais o termo na quarta potência. Vai ficar significativamente na corrente D, ela pode ser modelada pela sua parcela CC e pela componente linear da tensão AC. Tá? Esse limiar de 10 milivolts é o recomendado pelo CEDRA. Tá? Mas basta fazer uma análise, verificar qual vai ser o erro aceitável de projeto. Por exemplo, eu aceito
no meu projeto que eu estime com 10% de erro a corrente do diodo. Não vai ter problema se eu errar em 10%. Tá? Então, beleza, eu posso trabalhar com tensões mais altas e considerar tensões um pouco maiores do que 10 mV como um pequeno sinal. Tá? Mas, tipicamente, se considera um pequeno sinal, uma tensão menor do que 10 mV, ou seja, a gente pode trabalhar com o modelo da resistência nesses casos. Certo? Bom, uma aplicação de um diodo, agora mudando um pouco de assunto, a gente vai voltar para reguladores, que é um dos blocos dessa aplicação. A gente vai voltar na próxima aula, quando falar de diodos Zehner. Então, uma aplicação do diodo é na retificação de tensão, retificadores, ou seja, a gente tem um sinal AC, que vem, por exemplo, da tomada, 120 volts, 60 Hz, passa pelo transformador, passa pelo circuito retificador. O que o transformador faz? Ele pode aumentar ou rebaixar a magnitude da tensão. Normalmente a gente vai rebaixar para trabalhar em fontes de laboratório, por exemplo. Baixar para 12 volts, para 15 volts. Tá? A gente passa por um bloco chamado de retificador, onde ele mantém a polaridade do diodo sempre no mesmo sentido, ou seja, ele pega essa parcela negativa e passa para o lado positivo. A gente vai ver como isso funciona. A gente vai ter um filtro que vai fazer com que diminua o tempo de descarga, aumente o tempo de descarga do diodo, ou seja, a curva sobe e em vez de ela cair abruptamente, ela vai cair lentamente com o auxílio de um filtro. E depois o regulador de tensão. O que faz o regulador de tensão? Ele pega essa curva que tem uma pequena oscilação e tenta diminuir ao máximo essa pequena oscilação. Diminuir a amplitude da oscilação para deixar o sinal o mais retificado, o mais constante possível. Aí depois a gente aplica em uma carga. Então vou ter a corrente da carga e a tensão de saída. Então é assim que a gente vai construir, por exemplo, uma fonte de bancada. Transformador, um bloco retificador, um filtro e um regulador de tensão. Como é que funciona um circuito retificador básico? Tá? Com apenas um diodo. Esse aqui ele é simples, tá? Eu utilizo apenas um diodo. Como é que eu vou fazer? Eu tenho uma tensão AC na entrada, tá? Que é o VS, que está desenhado aqui, que vai variando a polaridade. Ela vai até mais VS e menos VS, que é o valor de pico. Por exemplo, mais 10 volts, menos 10 volts numa senoide. Só que, no sentido negativo, ou quando a tensão for menor do que a tensão de polarização, o VD0, por exemplo, quando a tensão for menor do que 0,7 volts, o diodo não vai estar polarizado diretamente, não vai ter tensão suficiente para romper o potencial do diodo e ele não conduz. Se ele não conduz, ele se torna um circuito aberto, tá? e não tem corrente, não passa corrente para a resistência na saída. Então, na saída, a gente vai ter uma tensão igual a zero. Quando a tensão na entrada passa de 0,7 volts, por exemplo, começa a ter essa tensão VS menos 0,7 na saída. Então, VO, quando o diodo estiver polarizado diretamente, tá? A tensão na saída vai ser VS menos VD0, que é a tensão de polarização direta, por exemplo, 0,7 volts, até que a tensão seja novamente na entrada menor do que 0,7 e a tensão na saída passa a ser zero, porque o diodo não conduz. Então eu vou ter esse comportamento aqui. Ela carrega, vai para baixo, vai para zero, conduz, para de conduzir, conduz novamente. Então aqui está polarizado diretamente, aqui o diodo está polarizado diretamente, aqui o diodo está polarizado diretamente. Nos outros pontos ele não tem polarização direta. Existe uma outra forma agora que a gente vai trabalhar para conseguir fazer o que a gente quer lá no projeto da fonte
de bancada, por exemplo, que é passar esse sinal com polaridade negativa para o mesmo lado do sinal do ciclo anterior, ou seja, ter essa repetição aqui, tá? De meios senos positivos aqui no nosso sinal de saída. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode utilizar um transformador com derivador central, onde a gente tem essa saída aqui no centro, tá? Onde a gente tem uma polarização de entrada, uma tensão AC, e a gente tem uma tensão Vs na saída 1 e na saída 2. Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Quando essa tensão aqui for maior do que zero, tá? Eu estou aplicando ao mesmo tempo uma tensão aqui mais ou menos Vs nesse diodo aqui e uma tensão menos e mais Vs no diodo D2. Então, quando a onda estiver no sentido positivo, o que acontece? Esse diodo aqui, o D1, conduz. Tá? Quando a tensão for maior do que 0,7 e quando tiver menor do que 0,7, magnitude, ele para de conduzir. Quando for para o sentido negativo, menor do que menos 0,7, eu vou polarizar diretamente o diodo D2. E depois polarizar novamente o diodo D1, D2, D1. Então, ora eu polarizo diretamente o diodo D1, ora eu polarizo diretamente o diodo D2. Então, qual que é a curva de transferência desse retificador? Quando a tensão de saída for menor do que menos VD, por exemplo, se eu tiver 0,7, tá? For a tensão de mínima para condução. Se eu tiver menos 5 volts, eu vou levar para a saída aqui mais 5 volts. Por quê? Porque eu estou pegando o menos e levando no mais da saída. E o mais da minha saída aqui eu estou levando no menos. O mais da minha entrada eu estou levando no menos da saída. Então vai ser um slope de menos 1. O meu sinal de entrada multiplicado por menos 1. Ou seja, se eu tiver menos 5 na saída, eu vou ter aproximadamente aqui, então, 5 na saída também. Tá? E quando eu tiver 5 volts na entrada, esse diodo de cima vai conduzir e eu vou ter 5 volts na saída. Tá? Só que, na verdade, a gente viu ali que tem a queda de tensão no diodo, né? Vai ser, na verdade, 5 volts menos 0,7 e aqui também 5 volts menos 0,7 volts. Ele tem essa pequena queda nos diodos polarizados diretamente, que dá essa diferença aqui, tá? Nos dois semiciclos. Tá? Mas a gente tem essa relação aqui. Aí quando a gente tiver um diodo reversamente polarizado, eles vão ter que suportar uma tensão máxima de 2 tensão de pico menos VD. Por quê? Quando esse diodo aqui estiver conduzindo, por exemplo, eu vou ter uma tensão aqui mais Vs, esse aqui vai dar mais Vs, eu tenho então mais 2 Vs sobre esse diodo aqui, menos a tensão VD aqui. Eu tenho então a tensão sobe 2 volts, sobe 2 vezes Vs, desculpe. Então daqui para cá subiu 2 Vs e caiu VD. Então desse ponto para esse eu tenho uma diferença de potencial de mais 2 Vs menos VD em relação a esse diodo aqui. O que interessa aqui não é nem esse ponto, e sim a diferença de potencial, ou seja, se eu fechar essa malha aqui, o que eu vou ver? Sobe 2 Vs, porque subiu Vs, sobe mais Vs, cai VD e eu chego aqui no diodo, quando ele estiver reversamente polarizado. Então eles têm que suportar uma tensão 2 vezes a tensão de pico menos VD. Tá? E a configuração mais utilizada de retificadores é o retificador em onda completa, em ponte, que é essa configuração que a gente está vendo aqui. Tá?
como é que funciona esse circuito? Quando a tensão Vs é positiva, a corrente vai fluir por D1, passa pela carga e por D2. Tá? Então, eu vou conduzir D1 e D2. Quando a tensão for negativa, a corrente flui por D3, passa pela carga e por D4. D3 e D4. Só que, como tem que passar por D1 e por D2, ou seja, eu tenho que ter uma tensão Vs maior do que 2 VD, ou seja, Vs tem que ser maior do que 1.4 volts, tá? Para diodos de silício, para começar a conduzir. Quando for maior do que 2 volts, ele começa a conduzir, D1 e D2, e eu vou ter na saída VO. Então, VO vai ser igual a Vs menos 2VD, tá? Na polarização direta. E VO é igual a zero quando o módulo da entrada for menor do que 2VD. Por quê? Porque quando o Vs for menor do que menos 2VD, eu vou ter a condução no sentido inverso. Daí eu vou ter a condução por D3 e D4. Porque daí o sentido da flecha muda aqui. Eu vou ter uma polarização inversa, ou seja, eu vou estar com mais e menos no sentido oposto, e eu vou conduzir por D3 e D4. Tá? Então, na saída, eu vou ter uma tensão máxima de Vs menos 2VD, certo? E a tensão reversa nos diodos vai ser igual ao valor de pico em Vs. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, quando o diodo 1 está conduzindo, eu tenho a tensão Vs aqui. Tá? O diodo 3 vai estar desligado. E o diodo 1 está conduzindo. Então, eu tenho Vs, circuito aberto, e conduzindo aqui para o terra. Então, eu tenho uma polarização reversa de mais Vs. O D4 é a mesma coisa. Quando o D1 e D2 estiverem conduzindo, eu tenho aqui a tensão mais Vs, ele vai estar em aberto, e aqui o V1 conduzindo, vem o menos para cá. Tá? Então, a polarização reversa de pico vai ser da tensão Vs. Tá? Então, em relação ao retificador de tap central, a gente tem essa diferença, então, da análise, né, que a gente vai ter na saída uma tensão que não vai ser igual a Vs menos Vd, e sim Vs menos 2Vd, né, na saída. E a tensão reversa em cada um dos diodos vai ser o valor de pico na saída do trafo, que é a tensão Vs. Ah, isso aqui é aproximado, tá? Tem que descontar a tensão nos diodos. Por exemplo, aqui, o diodo D4, na verdade, eu tenho... Se eu for analisar a situação onde D2 e D1 conduzem e D4 está aberto, o que acontece? Eu tenho mais ou menos Vs, daí o D4 está em aberto e o D2 está conduzindo com uma queda de 0,7 volts. Tá? Ou seja, eu tenho daqui para cá um circuito aberto, mas eu tenho uma fonte aqui de 0,7 volts. Então, sobre o diodo, tá? Ele vai ter uma tensão aqui de Vs menos 0,7 volts de polarização reversa. Tá? Então, aqui está uma simplificação. Tá? Nessas observações eu não considerei aqui as quedas nos diodos. Tá? Mas, na verdade, o valor de pico vai ser Vs menos 0,7 volts, ou, dependendo do diodo, né? A tensão Vd0. Tá? Que a gente vai usar na disciplina como sendo 0,7, mas que varia de componente para componente. Então a gente pode utilizar, ao invés da carga, um capacitor, porque no momento que o diodo conduz, o capacitor vai ser carregado e vai grampear a tensão na saída.
por exemplo, vai de 0 a 15 volts, e ele grampeia. Porque ele vai ficar com essa tensão aqui, por exemplo, de mais 15 volts, se eu aplicar depois da carga, e daí a tensão vai baixar, vai ser menor do que 15 volts. Eu tenho desse lado aqui uma tensão menor ou igual a 15 volts, e esse diodo vai ficar em aberto. Ele nunca mais vai conduzir depois que eu carrego o capacitor. Então ele fica reto, retificado. Só que não existe uma carga, a gente vai sempre ter que colocar uma carga na nossa saída, né? A gente não vai simplesmente ligar uma capacitância e não alimentar nada. Sempre vai ter uma resistência associada em paralelo. Tá? E por essa resistência associada, a gente observa justamente uma descarga capacitiva. O capacitor é carregado, ele começa a descarregar, até que ele atinja um valor, tá, menor do que a tensão na entrada. Porque daí ele vai, novamente, o diodo vai conduzir e começa a carregar novamente o capacitor. Então, a gente tem um sinal de entrada dessa forma. E aplicando então o diodo retificador mais um capacitor, a gente vai observar esse comportamento aqui, tá? Na saída. Carrega o capacitor, começa a descarregar lentamente e assim por diante. Então, mesmo num retificador simples com um único diodo, nem utilizando o retificador de uma ponte, né, de ponte completa, desculpa, esse daqui que a gente viu. Esse aqui é o retificador de ponte completa. Mesmo com um retificador simples, com um único diodo, a gente já consegue construir um bom regulador de tensão, né? Ponte completa. Mesmo com um único diodo, a gente já consegue observar essa característica da retificação do sinal. Tá? Só que melhora muito quando a gente tem um retificador de ponte completa, porque daí o tempo de descarga vai ser menor. Ele vai ficar menos tempo descarregando, então eu vou ter uma oscilação ainda menor. Por quê? Porque eu tenho esse tempo aqui, que é o tempo de descarga no capacitor, que é o chamado slew rate, que é a oscilação na saída, a tensão VR, a tensão de slew rate não, a tensão de Ripple. Não tem nada a ver com slew rate. Slew rate é no amplificador operacional. É a tensão de Ripple, que é esse VR, que é justamente essa oscilação aqui na saída devido à descarga no capacitor e à nova carga. Tá? O tempo que ele fica descarregando o capacitor em uma onda de 60 Hz, tá? Esse período ele pode ficar em torno de 16 milissegundos para meia onda em 60 Hz e em torno de 8,3 milissegundos, tá, para uma onda completa em 60 Hz. Então vai depender da capacitância e da carga que eu estiver utilizando para encontrar qual vai ser a variação da tensão ao longo desse tempo. Tá? Utilizando meia onda, então, o tempo é maior. Eu vou ter uma descarga maior, eu vou ter uma tensão de Ripple maior. Utilizando um retificador de onda completa, um retificador em ponte, por exemplo, foi a configuração que a gente viu antes, tá? A gente tem uma oscilação de Ripple menor. Tá? Como é que eu consigo verificar isso? Tá? Por exemplo, na etapa de descarga, tá? Na descarga capacitiva, a tensão VO ela vai ser igual à tensão no pico com E menos TCR, que é a constante de tempo da descarga capacitiva, exponencial. Aí no final, o que a gente tem? Eu tenho a tensão de pico menos a tensão de Ripple, tá? Que vai ser aproximadamente a tensão de pico e na menos T sendo o período, CR. Tá? Então, porque mais ou menos passando um período aqui,
eu tenho esse ponto aqui da tensão de Ripple. Aí depois rapidamente ele sobe. Então, se eu fizer CR muito maior do que o meu período, que é o que eu desejo, é o desejado. Por quê? Porque eu quero diminuir ao máximo a tensão de Ripple. Aí eu quero fazer com que essa tensão de pico seja o mais próximo, né, da tensão máxima. Né? Então eu quero que isso aqui seja o mais próximo de 1, eu quero que esse termo seja o mais próximo de 0. Então, se eu fizer isso, eu posso aproximar E na menos T CR por 1 menos T CR. É a mesma análise que eu fiz aqui para os pequenos sinais do diodo. Passa por uma série de Taylor, faz a expansão em torno do ponto zero, tu vai ter um termo igual a 1 mais a parte que varia. Tá? Aqui eu tenho a parte da exponencial, né? Então tu tem essa exponencial aqui ficaria, na verdade, aqui VP menos VR seria igual a VP menos TC sobre CR VP. Tá? Utilizando a mesma ideia que foi utilizada lá no diodo na análise de pequenos sinais. Então esse termo E na menos TCR eu posso substituir por 1 menos TCR. Tá? Então, o que eu consigo verificar a partir disso? Tá? Que se eu tenho que VP menos VR, que é a tensão de Ripple, vai ser igual a VP menos VP sobre TCR, se eu corto esses dois lados aqui, significa que a minha tensão de Ripple eu posso aproximar por VP TCR. Tá? Então, a tensão de Ripple ela vai depender da tensão de pico, da tensão da resistência da carga, do período e da capacitância. Tá? Eu também posso reescrever de outras formas para chegar nesse resultado aqui. Por exemplo, aqui eu tenho VP sobre R também pode ser a minha corrente na carga. Eu posso escrever também VP sobre CRF, como sabendo que F é igual a 1 sobre T, a frequência. Então eu posso escrever a tensão de Ripple de diversas formas. Eu posso calcular pelo período, posso calcular pela frequência, posso calcular pela tensão de pico pela resistência, ou pela corrente máxima na carga, que é V de pico sobre R, e assim por diante. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está considerando um retificador simples, né? Que é o que foi desenhado aqui, ó, um retificador simples. Só que, então, no retificador simples de meia onda, então, no retificador de meia onda, a gente tem essa tensão de Ripple que vai ser igual a VP sobre TCR, mas num retificador de onda completa, o tempo de descarga é o período sobre 2, porque ele vem para cá e depois ele tem novamente uma nova onda aqui, né? Então ele faz assim, sobe e desce de novo. Então é T sobre 2 o período. Tá? Então, o que eu posso verificar aqui é que a tensão de Ripple vai ser VP T sobre 2 CR. Tá? Ou seja, se a minha frequência for 60 Hz, o período é 1 sobre 60. Só que aqui o tempo de descarga vai ser 1 sobre 60
e aqui o tempo de descarga vai ser 1 sobre 120. Diminui o tempo de descarga, ou seja, diminui a tensão de Ripple. Então, era isso que eu queria mostrar na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver então os reguladores de tensão com diodo Zener.